Fala aí galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Medzap e hoje eu decidi aproveitar o hype de Silk Song e Hexatomb para fazer um vídeo desenhando os personagens de Ordem Paranormal, só que se fossem insetos do universo de Hollow Knight. E eu sei que essa proposta parece bem confusa quando você escuta pela primeira vez, mas com o tempo, com o decorrer do vídeo, você vai entendendo. E você que já conhece o canal há um tempo pode acabar se perguntando: oi, Medzap, mas por que você tá fazendo um vídeo de desenho envolvendo duas mídias diferentes, uma delas na qual você nunca abordou no seu canal? Excelente pergunta. Bem, primeiramente, que eu queria fazer um vídeo envolvendo desenho há um tempo já. E editar vídeos de gameplay é muito chato. Então eu decidi juntar o útil ao agradável e fazer esse vídeo. Enfim, chega de enrolar e vamos para o primeiro personagem. O primeiro personagem que eu fiz foi o Dante, como vocês podem ver, e eu decidi fazer ele sendo um Xamã Caracol. Eu até tentei fazer um casco de caracol, mas eu não consegui porque, meu Deus, é mais difícil do que eu esperava. E até que eu decidi que ele não ia ter um casco, não. Ele ia ter duas mechas, que são mechas barrantenas do caracol que eu fiz. E aí a pose que eu tentei fazer ele é uma pose mais ou menos parecida com a última vez que a gente viu o Dante, né? Que foi em Sinais do Outro Lado. E eu decidi fazer uma roupinha meio um manto barra terno que ele tem. Na verdade eu não fiz exatamente o terno, eu fiz o manto com as cores do terno. Então é um manto azul, diferente do manto branco que ele tinha em Calamidade. Nessa parte que eu comecei a fazer a line art, eu tive uma ideia. Que tal, já que esse Dante não vai ter um casco, eu pensei que tal ele ter várias espirais ao redor do corpo. O que pra mim fazia muito sentido, tanto que foi por isso que eu fiz ele sendo um Xamã Caracol. Já que o Xamã Caracol, seu design base tem espirais, e o símbolo de morte tem a ver com espirais também. O símbolo de morte é uma espiral, inclusive. Então, eu pensei que faz todo sentido, né? Já que o elemento do Dante são espirais e tal. Nessa hora eu comecei a fazer uma outra pose, que é uma coisa que vai ter em todos os desenhos. Eu vou fazer duas poses, uma não vai ser colorida, vai ter a principal, que é essa que eu fiz primeiro, e depois essa, que é a pose que vai ser na maioria das vezes, em todas as vezes, a pose de batalha dos personagens. Eu queria fazer o Dante na pose de batalha, invocando algum ritual, mas não sabia exatamente qual. Então eu pensei um pouco e decidi fazer com que ele esteja invocando a marionete. Vocês lembram lá em Calamidade, quando ele e os outros personagens lutam contra o anfitrião? Ele invoca essa marionete, que é uma marionete de morte, né? Só que eu decidi fazer com que essa marionete, ao invés de ser de morte, no universo de Hollow Knight, ela fosse uma marionete de vazio. Tanto que foi por isso que eu decidi escolher o Xamã Caracol pro Dante. Eu pensei, os Xamãs Caracol, né, pra quem conhece a lore de Hollow Knight, eles manipulam a alma, que é um elemento do próprio universo de Hollow Knight. Então eu pensei, ao invés de manipular a alma, esse Dante Xamã Caracol podia manipular o vazio. Manipular a alma misturada com o vazio. E talvez isso possa fazer com que ele seja um Xamã Caracol renegado. E meio que ser por isso que não tem o casco também. Então logo depois da line art eu decidi fazer a pintura, obviamente. E essa foi de longe a parte mais fácil, na maioria das vezes. Depois eu apliquei luz e sombra e assim que ficou o Dante no universo de Hollow Knight. Minha avaliação final, minhas notas gerais do que eu achei dele. Eu gostei de como eu desenhei, mas sinceramente o que eu menos gostei foi com certeza a iluminação e a pintura. Eu não gostei muito, principalmente da roupa. Eu achei simples demais comparado dos próximos que ainda estão por vir. E também até que faz sentido, né? Já que esse foi o primeiro que eu desenhei, ainda tava pensando mais ou menos em como seria o tema, essas coisas. Eu gosto muito mais dos próximos dois que vão vir. Mas eu também gosto desse, eu não achei ruim. A minha coisa favorita desse desenho foi com certeza a pose de batalha que ele tá invocando essa marionete de vazio. Eu gostei muito de como eu fiz. O detalhe das mechas levantadas, né? Mechas barra antenas levantadas do Dante. Achei muito legal também. E no geral foi isso, eu gostei. Acho que eu daria uma nota 6,5 de 10. Mas então é isso, fale o que vocês acharam nos comentários. Coloque o que vocês acham que eu deveria ter colocado no desenho, o que eu não deveria ter colocado no desenho. E vamos para o próximo personagem. O
próximo personagem foi o Arthur Severo, e provavelmente todo mundo que já viu o Word alguma vez na vida conhece ele. E pra fazer esse personagem, eu queria muito fazer ele com a barba que ele tem, que é bem icônica. Só que eu não conhecia nenhum bicho assim com barba, né, que eu conseguia imaginar. Algum bicho, no caso, inseto. Então eu pesquisei, inclusive eu odeio ver insetos na vida real, mas eu pesquisei por vocês pra poder fazer o personagem mais legal possível. Então deem like aí pelo meu sofrimento. Enfim, eu queria fazer ele com pelos, mas eu não conhecia nenhum inseto com pelos assim, além das pulgas. Então eu decidi fazer ele como uma formiga vermelha peluda, eu acho que esse é o nome, que é o nome da formiga que eu fiz ele, que é uma formiga que tem pelos, obviamente, e a vermelha, eu acho que combina a cor vermelha com esse personagem. A segunda pose dele é ele usando esse arco em forma de violão pra mirar, porque pra quem conhece o Arthur sabe que ele é um atirador de elite e ele tem uma sniper. E ele também é uma sniper que fica dentro de um coldre de violão, e no caso de guitarra. E eu decidi fazer, então, já que não existem snipers no mundo de Hollow Knight, eu decidi fazer sendo digamos que um violão em formato de arco. Nessa parte eu não tava conseguindo encontrar assim muita sinergia nas cores da barba que eu tava fazendo, então deixei assim um marrom acinzentado. Nessa parte eu já tava fazendo as cores vermelhas que eu falei que ia fazer dele. Então, se você conhece bastante insetos que tem pelo, deve perguntar: ah, mas por que você fez uma formiga e não algum outro inseto pra esse personagem? E eu te respondo: porque ele é pequeno. Brincadeiras à parte. Como eu disse, eu realmente só achei esse inseto que tenha pelos. E nessa parte eu queria muito destacar a heterocromia que o Arthur tem, mas eu não sabia exatamente como, então eu só coloquei lá 2 pupilas coloridas nos olhos dele. Eu também coloquei o bronze dos Galdérios Abutres, que tá na direita. E na esquerda tá o broche da ordem, né, que eu fiz em todos os personagens que são da ordem. No caso são o Arthur e o Dante que eu fiz nesse desenho. E aí eu comecei só a fazer a luz e sombra mesmo, que eu gostei bastante. E agora vamos pro resultado final de como ficou o Arthur Severo. Bom, e assim que ficou o Arthur Severo no universo de Hollow Knight, que eu fiz. Teve algumas coisas que quando a timelapse estava passando não consegui comentar muito, que é sobre essa pose de luta que ele tem usando o arco barra violão que ele tem. E também sobre a máscara que ele tá usando, que os personagens de Hollow Knight normalmente usam, uma máscara dessas. Que eu queria fazer, porque além de eu achar que combinava com o Arthur, eu também queria muito destacar a cicatriz que ele tem, que ele levou o ataque do Carniçal e ficou com essa cicatriz. Só que eu não sabia como fazer isso numa forma que não tivesse a máscara. Então eu decidi colocar a máscara. Outra coisa que eu não comentei foi que quando eu tava fazendo a pintura tem esse símbolo de sangue que eu fiz dele, do que eu fiz no violão dele. E além disso, eu realmente gostei bastante, daria uma nota 7,5/8 de 10 pra ele. E é isso, comentem aqui embaixo o que vocês acharam sobre ele, o que eu deveria ter colocado no desenho, que eu deveria ter tirado. E agora vamos para o último personagem que eu desenhei. E finalmente eu fiz um personagem de Hexatomb, que é o Dalmo, que descansa em paz. É um personagem que, sinceramente, eu achei bem engraçado. E o fim dele, cara, foi muito triste. Até hoje, depois que já faz um tempo que ele morreu, eu continuo triste com a morte dele. E, sinceramente, esse foi o meu desenho favorito. Principalmente porque foi o desenho que eu fiz depois de já estar acostumado em fazer esses personagens. Então foi um desenho assim que eu realmente gostei de fazer. E com certeza foi o mais demorado e o mais difícil, mas mesmo assim foi o mais legal, o que eu mais gostei. Eu decidi fazer o Dalmo nessa versão inseto como um besouro Hércules, porque pra mim faz todo sentido, né? Já que o Dalmo, ele tem tipo mais 10 de força, se eu não me engano. E o besouro Hércules é popularmente conhecido por ser um besouro, um dos insetos mais fortes que tem, né? Ele é realmente muito forte. Então eu decidi fazer isso. Eu tive uma ideia muito boa pra segunda pose dele, que ainda não tá mostrada aí, mas assim, a qualquer momento vai mostrar. A segunda pose dele, que é a pose de batalha com ele colocando a máscara. Nessa parte, como vocês estão vendo, eu tô tentando pensar uma forma pra fazer a boca dele, mas eu eventualmente desisti. Ele vai não ter boca, vai ser um ser sem boca normalmente. E aí eu já comecei a fazer a segunda pose dele. E eu tive uma ideia, eu coloquei 4 braços nele porque eu decidi fazer com que ele ficasse meio em forma de
quadrúpede, entre aspas, quando ele ficasse no modo de batalha. Como vocês podem ver lá no esboço, esse segundo braço, ele fica no chão, então meio que ele fica parecendo um centauro, sabe? E eu realmente gostei dessa ideia que eu tive. Eu decidi colocar 3 olhos nele porque, sinceramente, só porque eu achei que ia ficar legal mesmo, os 3 olhos. Nessa parte comecei a colocar os trapos dele. E uma coisa boa desse personagem é que ele não tem exatamente uma roupa muito específica, né? Ele tem mais tipo esses trapos junto com a camisa / armadura rasgada dele do Colosso, né? Então nesse aspecto foi bem fácil. Só coloquei alguns cintos assim ao redor de espinhos. E uma coisa que eu reparei desse desenho depois é que tem muitos espinhos. Como vocês podem ver na line art que eu tô fazendo, eu só tô fazendo espinhos. Pra mim dá pelo menos um ar muito hostil, né? Porque vários espinhos e pontas são meio hostis. Mas o Dalmo não é nem um pouco hostil, né? Então isso é meio que um contraste com o design dele comparado com a personalidade dele. E sinceramente eu achei bem legal essa parte que eu fiz essa textura de metal, né, entre aspas. Essa parte eu fazendo o axolotinho, né. Quer dizer, não é axolotinho, né, porque não existe axolote no mundo de Hollow Knight. Então seria o quê? Uma formiga? Eu não sei, um bicho que realmente parece um axolote, que é um inseto. Se você conhece, coloque aí nos comentários. Essa parte de colorir o desenho, eu realmente gostei muito. Na minha opinião, foi as cores, a paleta de cores que eu coloquei nesse desenho foi a que mais combinou. Depois disso eu fiz as luzes e as sombras, alguns detalhes, e agora fique com o Dalmo no universo de Hollow Knight. Bom, então esse é o Dalmo Magno / Tokubelis que eu fiz. E sinceramente, como eu estava dizendo durante o timelapse, esse com certeza foi o meu favorito que eu fiz e também o mais difícil. Eu realmente gostei muito da paleta de cores, assim, provavelmente porque eu fiz ela muito parecida com a do original. Tem poucas coisas que eu não gostei. Eu acho que uma das únicas coisas que eu realmente não gostei desse desenho foi a segunda pose, a pose de luta dele, especificamente as pernas. Eu achei que ficou meio estranho, não achei que funcionou muito e demorei muito nelas pra fazer. E tava pior antes, tá? Tava pior antes, mas eu consegui melhorar um pouquinho. Mas no geral, assim, eu não gostei muito das pernas traseiras. Mas esse conceito que eu fiz dessa pose de batalha dele tá meio quadrúpede. Eu realmente gostei disso, achei bem legal. E no geral, assim, eu gostei muito. Acho que a nota que eu daria pra esse Dalmo seria 8 de 10. 8 de 10 / 8,5 de 10. Eu realmente gostei muito. Então é isso. Deixa aqui no comentário aqui embaixo falando o que você gostou desse personagem, o que eu poderia ter colocado, o que eu poderia ter tirado do desenho. E é isso. O que eu vou falar agora vai ter spoilers do último episódio que teve de Exatome, episódio 9. Mas então, o que eu queria dizer é que uma nota de editor que eu percebi isso só quando eu tava editando esse vídeo agora. Eu fiz esses personagens, o Arthur e o Dante e etc., antes do episódio 9 ser lançado. E esses personagens apareceram no episódio 9 no flashback. Isso é só uma coisa que eu queria dizer, assim, que eu achei muito engraçado. Enfim, esse é o final do vídeo. Eu tô muito feliz que você assistiu até aqui. Muito obrigado. Se inscreva no canal se você gostou e você é novo por aqui. Dê o like se você gostou também. Ative o sino se você quer ver mais vídeos. E me falem se vocês gostaram desse novo estilo de conteúdo que eu realmente gostei de fazer, de editar e de desenhar, etc. E me falem se vocês querem mais coisa de Ordem Paranormal ou de Hollow Knight, que são duas mídias que eu gosto muito. Nunca mostrei muito aqui no canal, mas eu realmente gosto. E enfim, é isso. Se inscrevam se vocês gostaram, deem like se vocês também gostaram, ative o sininho se vocês gostaram e até a próxima. Tchau.